Aposentou-se e descobriu que o principal trajeto do dia é do sofá à geladeira? Uma situação familiar, não é? Parece que é a liberdade. Mas, em vez de viagens e novos hobbies, a principal diversão se torna mais uma xícara de chá com algo gostoso. Hoje, vamos conversar sobre como não transformar o merecido descanso numa luta interminável contra os quilos a mais. Vou partilhar 6 dicas simples, mas muito eficazes, que vão ajudar você a aproveitar a vida, em vez de exagerar na comida. E a última dica, por sinal, pode surpreender você bastante. Mas antes de mais nada, vamos entender. Por que é que isso acontece? É simples. Antes, o seu dia era cronometrado ao minuto. Trabalho, deslocamentos, tarefas domésticas. O seu corpo estava habituado a um certo ritmo e gasto de energia. E agora, há muito tempo livre. E, muitas vezes, por tédio ou por um velho hábito, a mão vai sozinha buscar um biscoito. Além disso, com a idade, o metabolismo naturalmente desacelera. No final, comemos como antes, mas gastamos muito menos calorias. Isso não é sua culpa. É uma cilada em que muitos caem. Mas a boa notícia é que há uma saída. Para começar, o ponto principal é: traga de volta a estrutura para a sua vida. Parece um pouco militar, não é? Mas não se assuste, não se trata de um treino pesado. Basta lembrar como era a sua vida antes da reforma. Você tinha um horário bem definido: acordar, ir para o trabalho, almoçar na hora certa, voltar para casa. O seu corpo e cérebro acostumaram-se a esse ritmo, e agora, essa estrutura familiar desapareceu. Surgiu muito tempo livre, e o cérebro, sem saber como preenchê-lo, escolhe a fonte de prazer mais fácil e acessível: a comida. Então, o que fazer? Crie a sua própria rotina diária. Uma que seja agradável. Isso não é uma prisão, mas sim um guia para o seu dia. Comece de forma simples. Defina um horário confortável para acordar e ir dormir. Procure tomar o café da manhã, almoçar e jantar mais ou menos na mesma hora. Isso disciplina não apenas você, mas também o seu estômago. Ele aprenderá a enviar sinais de fome nas horas certas, e não quando bem entender. E a parte mais interessante: preencha os intervalos entre as refeições com atividades prazerosas. Por exemplo, das 10 às 11 da manhã, uma caminhada no parque ou exercícios leves. Depois do almoço, reserve uma hora para ler um livro que goste ou assistir a um filme interessante. À noite, ligue para os seus filhos ou amigos. Quando o seu dia está cheio de atividades, mesmo que pequenas, o tédio simplesmente não terá chance de o levar à geladeira. A comida deixa de ser a principal distração e ocupa o seu devido lugar. Um dos pontos agradáveis em seu dia bem preenchido. Este é um passo simples, mas incrivelmente poderoso. Bem, sobre os horários, já nos entendemos. Mas o importante não é apenas quando você come, e sim como você o faz. E aqui surge a nossa segunda dica: coma com consciência. O que é, afinal, essa alimentação consciente? De antemão digo, não se trata de pesar cada folha de alface ou contar calorias obsessivamente. Pelo contrário, trata-se de resgatar o verdadeiro sabor dos alimentos e aprender a ouvir o seu corpo. Sejamos sinceros: com que frequência você janta com a televisão ligada? Ou fica deslizando as notícias no celular durante o almoço? Nesses momentos, seu cérebro está focado na trama da série ou nas manchetes, não nos sinais que seu estômago envia. Ele simplesmente não percebe o que você está comendo. Consequentemente, você pode acabar comendo muito mais do que o necessário, sem sequer sentir-se saciado. Vamos desvendar um grande mito: comer em frente à televisão não é relaxar, é enganar a si mesmo. Tente fazer um experimento simples. Faça pelo menos uma refeição por dia, em completo silêncio. Desligue todos os seus gadgets. Apenas você e seu prato. Observe a comida, sinta seu aroma. Mastigue devagar, saboreando cada pedacinho. Você vai se surpreender como o sabor dos pratos de sempre ficará muito mais intenso. E o mais importante, você vai perceber na hora certa
quando estiver realmente satisfeito. Isso não é uma dieta, é respeito por si mesmo e pelo seu corpo. Ótimo! Aprendemos a comer de forma consciente. Agora, vamos para a terceira dica, que é tão simples quanto parece, mas cuja eficácia é simplesmente impressionante. A dica número 3 é: faça da água a sua melhor amiga. Muitas vezes, nosso cérebro nos prega uma peça. Ele confunde dois sinais completamente diferentes: sede e fome. Os centros cerebrais responsáveis por essas sensações estão muito próximos, e quando o corpo está desidratado, pode enviar um sinal que, erroneamente, interpretamos como vontade de petiscar. Imagine a seguinte situação. Você está sentado na poltrona, lendo um livro, e de repente surge aquele pensamento: que tal um biscoitinho? Familiar, não é? Da próxima vez que se pegar com esse pensamento, não corra para o armário dos doces. Faça o seguinte: beba um copo de água pura, sem gás, água simples e pronto. E então, espere de 10 a 15 minutos. Você vai se surpreender com a frequência com que, após essa simples ação, a suposta fome desaparece sem deixar rastros. A verdade é que você não queria comer, mas sim beber. Crie o hábito de beber um copo de água uns 20 a 30 minutos antes de cada refeição. Isso não só ajudará você a não comer em excesso, preenchendo parte do estômago, mas também melhorará a digestão. É um daqueles casos em que a solução mais simples se revela a mais genial. E lembre-se, chá, café ou suco não são água. O seu organismo precisa de água pura. E ponto final. Ótimo! Já aprendemos a comer com atenção. Agora, vamos ao terceiro conselho, que é incrivelmente simples, mas cuja eficácia é simplesmente surpreendente. Então, a dica número 3 é: faça da água a sua melhor amiga. Frequentemente, nosso cérebro nos prega uma peça. Ele confunde dois sinais completamente diferentes: a sede e a fome. Os centros no cérebro responsáveis por essas sensações estão localizados muito próximos, e quando o corpo está desidratado, ele pode enviar um sinal que, por engano, interpretamos como uma vontade de petiscar. Imagine a seguinte situação. Você está sentado na poltrona, lendo um livro, e de repente surge o pensamento: não seria bom comer um biscoito? Familiar, não é? Da próxima vez que se pegar com essa ideia, não corra para o armário de doces. Faça algo diferente. Beba um copo de água pura, sem gás. Simplesmente água. E depois, espere de 10 a 15 minutos. Você vai se surpreender como, muitas vezes, após essa ação tão simples, a falsa fome desaparece sem deixar rastros. Acontece que você não queria comer, mas sim beber. Adote o hábito de beber um copo de água 20 a 30 minutos antes de cada refeição. Isso não só o ajudará a não comer em excesso, preenchendo parte do estômago, mas também melhorará sua digestão. É um daqueles casos em que uma solução simples se revela a mais genial. E lembre-se, chá, café ou suco não são água. Seu organismo precisa especificamente de água pura. Então, já encontramos um hobby que nos cativa mais do que a comida. E agora? Bem, a quinta dica é: torne a sua cozinha a sua aliada, e não um campo minado. Concordemos, é muito difícil resistir à tentação se ela estiver constantemente à nossa vista. Se tiver uma taça de doces no lugar mais visível da sua mesa, e o frigorífico estiver repleto de enchidos e molhos gordurosos, qualquer força de vontade, mais cedo ou mais tarde, acabará por ceder. Não é fraqueza sua, é o ambiente que a provoca. Por isso, vamos fazer uma pequena reorganização na cozinha. Vamos transformá-la num espaço seguro e acolhedor. Afaste todas as tentações prejudiciais da vista. Doces, bolachas, batatas fritas. Esconda-os bem longe no armário. Ou melhor ainda, simplesmente não os compre em grandes quantidades. Em vez disso, coloque no lugar mais visível um prato bonito com frutas lavadas, frutos silvestres ou legumes cortados, como cenoura e aipo. Abra o frigorífico. O que vê ao nível dos seus olhos?
Deixe lá recipientes com snacks saudáveis, iogurte natural, queijo fresco, peito de frango cozido. Assim, da próxima vez que abrir a porta por hábito, o seu olhar cairá logo no que é saudável. Este simples truque funciona a nível subconsciente. Somos preguiçosos por natureza e, na maioria das vezes, pegamos no que está mais perto e é mais acessível. Que seja, então, algo saudável. E, por fim, chegamos à nossa sexta dica, e talvez a mais importante e inspiradora. Transforme as suas refeições em um evento social. Pense, com que frequência você come sozinho? Café da manhã, almoço, jantar, a sós, com seus próprios pensamentos. É precisamente nesses momentos que comemos de forma mecânica, rápida, sem notar o sabor ou a quantidade do que ingerimos. Comer sozinho, especialmente quando motivado pelo tédio ou pela tristeza, é um caminho direto para o excesso alimentar. Então, vamos mudar isso. Procure compartilhar suas refeições com alguém sempre que possível. Ligue para amigos que não vê há muito tempo e convide-os para um chá. Combine com os vizinhos de almoçar juntos nos fins de semana. Organize um jantar em família, onde filhos e netos possam se reunir. Quando você come em boa companhia, o foco da atenção se desloca da comida para a conversa. Você conversa, ri, compartilha novidades. O processo de comer naturalmente desacelera. Você come de forma mais consciente, aproveitando não só o sabor dos pratos, mas também a atmosfera acolhedora. A comida, de um meio para sufocar a solidão, transforma-se num motivo para um encontro feliz. E isso, acredite, muda tudo. Você consegue aquelas emoções positivas que antes tentava compensar com uma porção extra de comida. E agora, o mais importante, aquilo de que falamos no início. O que liga todas estas dicas? Os 6 pontos, na verdade, não são sobre comida. Que reviravolta, não é? São sobre como voltar a preencher a sua vida com propósito, alegria e convívio depois de se reformar. Pense bem. A estrutura do dia não é sobre controle de calorias, mas sim sobre o regresso a um propósito e a uma rotina que dá estabilidade. Os hobbies não são uma forma de se distrair do frigorífico, mas sim uma maneira de encontrar uma nova paixão e a alegria de criar. A alimentação consciente não é uma dieta, mas uma prática de gratidão e a capacidade de valorizar o momento aqui e agora. E as refeições partilhadas são sobre convívio e combater a solidão, não sobre calorias. Comer em excesso é muitas vezes apenas um sintoma de tédio, de falta de realização ou de escassez de emoções positivas. E ao lutar diretamente contra ele, perdemos o essencial. Portanto, o principal segredo para não comer em excesso na reforma não é uma luta, de todo. É a criação de uma vida nova, cativante e plena, na qual a comida ocupa o seu lugar de honra, mas está longe de ser o principal. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se lhe foi útil, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para si. Qual destas dicas lhe pareceu a mais relevante? Ou talvez tenha a sua própria forma comprovada de aproveitar a vida na reforma sem comer em excesso? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos discutir juntos.